Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Something's Killing the Children, ou Alguma Coisa Está Matando as Crianças. Uma nova série publicada aqui no Brasil pela editora Devir, saiu no finzinho de 2021, um dos últimos grandes lançamentos de 2021, fui ler agora no começo de 2022. É escrita pelo James Tynion, que escreveu aí o Batman durante bastante tempo, começou na DC como uma espécie de sidekick do Snyder e depois foi ganhando a sua própria voz e cada vez ganhando mais espaço. Lembro quando o James Tynion acabou me conquistando, foi em duas séries. A primeira, Detective Comics, na mesma época que saía o Batman do Tom King, Detective Comics era escrita por ele. E a segunda foi a Liga da Justiça Dark. Cara, que trabalho bem feito. Esse é, salvo engano, o primeiro autoral dele que eu leio. O desenhista é o Werther Dell'Edera, que já trabalhou para Bonelli, já fez histórias do Dylan Dog. Bom, originalmente, Alguma Coisa Está Matando as Crianças, publicado nos Estados Unidos pela Boom Studios, e agora aqui no Brasil chega nesse novo formato que a Devir está apostando, que são edições mais robustas, edições com mais páginas. Cada encadernado brasileiro traz o equivalente a 3 encadernados dos Estados Unidos. Ou seja, nesse volume aqui, nós temos as 15 primeiras edições de Something's Killing the Children. Essas 15 primeiras edições fecham o primeiro arco. Ou seja, nessa edição aqui, embora a história continue, está sendo publicada até hoje, nós temos aí uma primeira trama finalizada. Isso aqui, a capa já entrega, é uma história de terror. Vou mostrar um pouco os desenhos enquanto eu falo para vocês. E é uma história de terror que pega um dos elementos mais consagrados desse gênero, um mal que ameaça crianças. Um mal que só as crianças podem enxergar. Façam o seguinte exercício. Busquem lembrar de quantos filmes vocês já viram que são uma espécie de variação para isso. As crianças veem algum mal, algum ser sobrenatural, alguma ameaça, os adultos não acreditam e conforme o tempo vai passando, aquela ameaça se torna real. Esse tema da criança que ninguém acredita e que só ela vê o mal. Aqui nessa história é como se o James Tynion desse uma explicação para isso, dizendo por que há tantas histórias onde as crianças percebem esses males sobrenaturais. E essa resposta que ele dá para isso, ela conversa muito, melhor dizendo, com outros trabalhos dele. Essa resposta do porquê as crianças enxergam esses males e por que ao enxergá-los elas são suscetíveis a ele, está ligada à ideia do poder da crença como criador da realidade. Isso o James Tynion trabalha, por exemplo, no Ministério da Verdade, outra série dele que a Devir vai lançar aqui no Brasil em breve. Essa coisa a crença, ela não apenas corresponde ao mundo, as ideias não apenas tem esse jogo de verdadeiro ou falso. As ideias, as crenças, os sentimentos, elas não só, são verdadeiras ou falsas. Elas não apenas isso, elas também criam o mundo. Ou seja, as crenças também são performadoras da realidade. Isso aparece no Ministério da Verdade e aparece aqui em Something's Killing the Children. Embora aqui isso aparece de maneira assim, talvez um pouco mais, pelo menos nesse primeiro volume, não central, não é o tema principal trabalhado, mas é uma coisa importante na história. Inclusive aqui há uma distinção bem interessante entre saber e acreditar, que é fundamental para explicar como é que as crianças acreditam em certos monstros e por isso elas
esses monstros existem para elas. É bem legal, é bem legal isso. Bom, mas a história, ela é em essência um terror de ação. Como é que é uma sinopse? Vamos lá. As crianças de uma cidadezinha, elas estão sendo mortas. E ao que parece, isso não acontece apenas nessa cidade. Isso já aconteceu em outros espaços. Em determinado momento da trama, uma jovem, ela chega a essa cidadezinha onde essas crianças estão sendo mortas para combater seja lá o que for que está causando isso. A partir da chegada dessa jovem, ela vai, por exemplo, procurar a única criança que sobreviveu. Ela também vai sofrer com a desconfiança das autoridades. E essa protagonista vai lidar com essa postura de desconfiança das autoridades, com a suspeita que recai sobre ela, de uma maneira que é como se ela dissesse, é sempre assim. Vamos pular essa parte, é como se ela dissesse isso para as autoridades. E, na verdade, ela está ligada a uma organização que combate seja lá o que for essa coisa que está combatendo, que está matando as crianças. O grande forte dessa história é o ritmo. Isso aqui é muito ágil, minha gente. Esse encadernado ele tem umas 300 e tantas páginas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o número, mas umas 300 e tantas páginas. Acho que um pouco menos de 400 páginas. E eu li isso aqui quase que uma madrugada aí, eu sentei para ler e fui direto, não parei, quase que num fôlego só. Dizer que foi num fôlego só quase 400 páginas é um exagero, mas foi uma leitura muito rápida. O ritmo contribui muito para a imersão. E é uma história cujo que assim, cada capítulo dela termina numa espécie de cliffhanger. Termina numa situação que a gente, cara, como é que isso vai se resolver na sequência? Na sequência. Bom, é uma história, como eu disse, tem um ritmo ágil e também é bem violenta. Algumas crianças são mortas na história. Isso não é só algo do título, não é só algo do título. Essa violência com as crianças, ela aparece na trama. É uma história que diz que as crianças são as principais vítimas do mal. E também aponta que mesmo aqueles que estão aí para proteger as crianças, não raro obedecem a lógicas diferentes e instrumentalizam essa suposta proteção às crianças, pensando no status quo ao qual essas pessoas e essas organizações estão ligadas. Então, o mal afeta as crianças, mas não raro os que protegem as crianças, os que deveriam protegê-las, os que buscam protegê-las, estão submetidos a lógicas que também são malignas. É uma história que explora a violência e o mal com as crianças, que vem de diversas frentes, mas também explora o luto dos pais que perdem filhos em situações que em princípio são inexplicáveis. Isso aparece principalmente em uma mãe, Como é que essa violência com as crianças, esse mal, ao atingir as crianças, atinge a todos. Como é que a violência contra a infância, na verdade, ela tem repercussões como se fosse a pedra que atinge o lago, naqueles círculos concêntricos cada vez maiores, né? Ela atinge o todo. Começa pelas crianças, porque são as mais frágeis e aquelas que, na verdade, aqui eu não quero dar tantos spoilers, mas que no mal que está aqui, são aquelas que têm a ingenuidade, às vezes, a ingenuidade e a pureza de acreditar. Isso, talvez os adultos, ao perder isso, se tornem mais cínicos e esse cinismo, de alguma maneira, os proteja, embora esse cinismo também é uma perda. Isso foi tudo que essa leitura me despertou, né? Realmente, como eu disse, é um terror de ação, mas que essas questões estão postas aqui, ao meu ver, estão. Uma coisa que eu senti falta nessa trama é a reação dos outros pais que não têm filhos vitimados. Começa a morrer crianças na cidade, por exemplo. Os pais talvez prendessem seus filhos dentro de casa, tivesse um certo êxodo da cidade para aqueles pais que pudessem.
Isso não é o foco aqui, isso não aparece. Aparece a violência com as crianças e o luto de alguns pais. Quem sabe em outras não apareça. E esse luto é um negócio que, em uma das mães aqui, aparece como realmente a perda total de sentido da vida, né? Uma espécie de luto perpétuo. Esse luto pelos filhos, pelo filho que falece, é algo realmente... Bom, tem amigos psicólogos que falam, é algo que é realmente difícil de processar. Também tenho filhos e quando vejo histórias assim, claro que remeto aos meus filhos e são sentimentos que só de imaginar já é difícil processar. Tem um quadrinho que é muito forte nisso, é autobiográfico, é Rosalie Lightning. Esse quadrinho ele fala sobre... É um quadrinho que não é uma ficção, né, é um relato de um pai que teve... A filha morreu a partir daquela morte súbita infantil. Gente, é um quadrinho que eu acho sensacional, mas que eu não tenho a mínima vontade de reler, dados os sentimentos que aquilo me despertou. Something is Killing the Children não vai a esse extremo, né, uma história ficcional, mas trabalha a partir de uma lógica imersiva, uma lógica não é a palavra, de uma narrativa bem imersiva e com ritmo mais frenético, esse tema também. Das minhas melhores leituras desse mês de janeiro, já está na lista, muito bacana ter contato com esse trabalho mais autoral do James Tynion. Só tinha tido contato com o trabalho dele nesse contexto de super-heróis. Foi uma história distinta do que eu pensava. Pensava que fosse uma história mais de conspiração, de mistério. Até tem isso. A história vai desembocar nisso. Bom, o que são essas coisas que estão matando as crianças? Há uma certa mitologia por trás. Quem é esse grupo que o combate? Bom, aponta para isso, mas algumas respostas são dadas, mas o todo parece ser bem maior do que o que foi mostrado aqui. Enfim, como eu disse, uma leitura bem agradável, das minhas melhores leituras de janeiro, nos grandes lançamentos da editora Devir. Enfim, minha gente, é isso, a chuva está apertando aqui, o barulho de fundo deve estar ficando maior, né? Vou encerrando então. Agradeço por ter visto o vídeo, peço que você curta, comente, compartilhe, aquilo tudo que você já sabe, né? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Lembra dos links que estão aí na descrição, tem da Amazon, tem da Panini. Caso você faça suas compras através desses links, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Vou deixar tanto o link geral, bom, qualquer compra que você fizer entrando por esse link ajuda, quanto o link para Something's Killing the Children, alguma coisa está matando as crianças, caso alguém tenha interesse em ler esse material. É isso, minha gente. Para então por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.